A você, meu irmão, minha irmã, muita paz e alegria no seu coração. Tudo bem com você? Seja bem-vindo para essa live desse final de semana. Nós estamos aí no terceiro domingo do tempo comum, a terceira semana do tempo comum. Vamos juntos nessa caminhada, louvar, adorar o Senhor. Fim de semana é dia do Senhor, temos que nos entregar plenamente a Ele, tá bom? A igreja hoje celebra também Santo Ildefonso, tá bem? Ildefonso, na verdade, do século VII, Santo Ildefonso, tá bem? Um ponto importantíssimo da vida dele, para a gente falar aqui, é a festa que acontece dia 18 de dezembro, e foi propagada por ele essa festa. Ele propagou a festa da expectação de Nossa Senhora, ou da expectativa de Nossa Senhora. Mais comumente nós chamamos de Nossa Senhora do Ó. Nossa Senhora do Ó. Esse Ó é um Ó de exclamação. Falta 7 dias para o Natal, dia 18 de dezembro para 25 de dezembro. Então está naquela expectação, naquela expectativa do nascimento do Senhor. Imagina Nossa Senhora como que estava nesse período, né? Jesus vai nascer, o filho dela vai nascer, como vai ser esse menino? Ela sabia que foi encarnado no útero dela pela graça, pela força do Espírito Santo, o Verbo se fez carne. Nossa, ela estava numa expectativa fantástica. Quem fala sobre isso para nós é Santo Ildefonso, tá bem? Um grande homem de Deus que está no rol dos nossos santos, tá bem? Mas hoje, fim de semana, a gente costuma não falar do santo, porque é o dia do Senhor. No domingo é dia do Senhor, então celebra-se Jesus. Amém? Pois bem, a primeira leitura de hoje é da carta de Neemias. Neemias e Esdras são duas pessoas importantíssimas, porque o povo de Israel, Nabucodonosor, destruiu Jerusalém, 586 mais ou menos, levou o povo cativo na Babilônia. Lá eles ficaram durante 40 anos, mais ou menos. Depois Ciro, rei da Pérsia, que tomou conta de tudo, mandou levar eles de volta para Jerusalém. E quem foi dois mais responsáveis que aparecem nessa história, né? Não só eles, mas aparece bastante, é Neemias e Esdras. Esdras era escriba, sacerdote, tá bem? E Neemias era tipo de um governador. Não era bem o governador, mas era o tipo do governador. E o que que acontece? Quando eles chegaram em Jerusalém, o templo estava destruído, tal, tudo, eles começaram a reconstruir. E no porão do templo, é um porão grande, está lá até hoje, né? Eles acharam os documentos da lei de Deus, que eles já tinham esquecido, o povo nem estava sabendo mais disso, olha só. Que o povo estava lá no exílio, estava lá sofrendo, longe da casa deles, da Palestina, estava lá na Babilônia, não é isso? Pois bem, Esdras, o escriba, pegou aquele documento, reuniu o povo, subiu num estrado e começou a ler a lei de Deus para o povo. O povo ficou maravilhado. O povo nunca tinha ouvido aquilo. Olha só. O povo ficou extasiado de ver a lei de Deus. O povo prostrou diante da palavra de Deus e eles choravam, choravam ao ver a palavra de Deus sendo proclamada. Olha só que maravilha, meu irmão, minha irmã. Eles não sabiam disso, eles não tinham conhecimento disso. O povo que foi para a Babilônia, né, exilados, ficaram 40 anos. Quando voltou, era um outro povo, porque 40 anos é uma geração. Então, quando eles voltaram, já era um novo povo. Eles não conheciam muito das coisas, não. Não conheciam muito da lei, não. E a lei estava lá no tempo guardada. E eles nem conheciam. Esdras lê a palavra de Deus. O povo se prostra diante da palavra e chora diante da palavra. Ah, se nós fôssemos assim, né?
Pegar a palavra, ler a palavra e chorar sobre a palavra. Aí nesse momento, Esdras e Neemias falam, pessoal, peraí. Hoje é um dia de festa, é um dia de alegria, é um dia de alegria. Vamos fazer o seguinte, vocês vão para suas casas, faz um bom jantar, uma boa comida, uma carne gorda. Se alguém não tiver, chame eles para comer junto e vamos fazer uma festa, porque a palavra de Deus foi proclamada. Olha que maravilha! Isso aconteceu mais ou menos no ano 400, né? Que maravilha, não é verdade? É uma bênção de Deus, a palavra de Deus sendo achada no templo que estava lá perdida, e eles pegam e vão ler para o povo. É uma bênção de Deus muito grande. Devemos regozijar de alegria com a palavra de Deus, né? Tá bem? E nós temos aí, ó, a história do Antigo Testamento, né? Desde, vamos pegar desde Davi, Salomão, os profetas, né? Nós vemos Isaías, Jeremias, nós vemos Ezequiel e tantos outros profetas nesse período. Nesse período nós vemos o livro de Isaías, uma parte foi escrita antes do exílio, uma parte durante o exílio, outra parte depois do exílio. Nós vemos tudo isso sendo proclamado por Deus e o povo tinha perdido a lei. E acharam, para a honra e glória de Deus. Está vendo? Que bom. Pois bem, na segunda leitura nós temos a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, falando justamente do corpo místico de Cristo. O corpo é um, embora tendo muitos membros, e todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus, grego, escravo, livre, fomos batizados no mesmo Espírito Santo para formarmos um só corpo. Ah, Deus agregou. Antes era o povo de Israel, não, agora é todo mundo. Escravo, livre, judeus, grego, qualquer pessoa que aceita Jesus e que é batizado faz parte do seu corpo místico. Graças a Deus, nós estamos juntos aí. Com efeito, o corpo não é feito de um só membro apenas, mas de muitos membros. Vós todos juntos sois o corpo, e individualmente sois cada um o membro desse corpo. Isso quer dizer o que para você e para mim? Uma andorinha não faz verão, né? Esse negócio de fazer uma vida religiosa lá no cantinho, escondidinho, dentro de casa, individualizado, isso não é parte do corpo. Não existe. Não existe porque igreja é comunhão, partilha, é participação. Ah, pandemia, dá um jeito. Reúne com as pessoas, converse, reze, faz um terço na sua casa, junta umas 5, 6 pessoas, né, de máscara ali e tal, reza, passa álcool gel na mão, toma banho de álcool gel, faz alguma coisa. Mas não podemos achar que nós somos cristãos na individualidade. A palavra de Deus foi proclamada para formar de nós um só corpo. Precisamos abrir o coração. Abra o teu coração. Não entre nessa do mundão aí, não. Nós temos que ir à igreja, nós temos que ir à missa, nós temos que reunir com as pessoas, nós temos que ter o nosso grupo de partilha, de oração, nós temos que reunir a nossa família e rezar juntos. Temos que fazer isso, tá bom? É o corpo, é o corpo. Todos nós somos membros desse corpo. Fique esperto, tá bom? Pois bem, o evangelho de hoje é o evangelho de Lucas. Vamos pegar? O evangelho de Lucas. Ele tem uma parte no capítulo 1 e uma parte no capítulo 4, tá bom? Pula aí um pouco aí uma parte, mas vamos pegar para a gente ver. Bem? Vamos lá, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós. Como nolo transmitiram aqueles que foram, desde o princípio, testemunhas oculares
e que se tornaram ministros da palavra. Também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrever para ti, segundo a ordem, excelentíssimo Teófilo, para que conheças a solidez daqueles ensinamentos que tens recebido. Aqui nós vamos para o capítulo 4, versículo 12, tá bem? Versículo 14 a 21. Jesus, então, cheio da força do Espírito, voltou para a Galiléia e a sua fama divulgou-se por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos. Dirigiu-se a Nazaré, onde havia sido criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Enrolando o livro, deu ao ministro e sentou-se. Todos quanto estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amém, meu irmão, minha irmã? Está aí a palavra de Deus para nós hoje. Primeira parte aí do capítulo 1, Lucas, que é o autor do evangelho, né? Esse evangelho, ele não era apóstolo, era discípulo. Hein? Veio depois. Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha vindo, então Lucas vem depois. Por isso que ele fala assim: aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra. Está falando dos apóstolos, dos discípulos lá. Ele veio depois. Mas o que Lucas fez? Ele foi fazer uma pesquisa. Ele conversou muito com a família de Nossa Senhora, parentes de Nossa Senhora. E ele conversou muito, e no caso, com os apóstolos. Estava vivo ainda. Certo? E aí ele escreve o Evangelho. Agora ele fala aqui: escrevê-los para ti, segundo a ordem, excelentíssimo Teófilo. Esse nome Teófilo, apesar de estar com letra maiúscula, né, não sabemos quem é. Porque não existe ninguém, lugar nenhum, na Sagrada Escritura, falando de um tal Teófilo. Mas como a palavra Teófilo é Filo, filhos de Deus, aqueles que são de Deus, Filo, pessoa, filhos, Deus, então dá essa impressão que ele usou esse nome para indicar que o Evangelho é para todos os filhos de Deus. Importante a gente perceber isso, né? Bem, e ele traz para nós, a partir do que ele anunciou, do que ele pregou, ele vai trazer para nós todo o ensinamento de Jesus aí. Lucas foi discípulo de São Pedro, acompanhou Paulo, então ele estava por dentro do assunto, né? E a comunidade que ele vivia, a comunidade lucana, estava bem por dentro dos ensinamentos de Jesus. Lucas vai ler o Evangelho de Marcos também. Marcos, ele pega o Evangelho de Marcos, que é 16 capítulos, e amplia também, colocando coisas novas, etc. Bem? A gente teria que fazer um estudo bíblico, tá bom? Mas o que é importante também é o capítulo 4. Jesus entra na sinagoga, Nazaré, voltou para Galiléia. E lá em Nazaré,
eles vão na sinagoga dia de sábado, dá para eles o livro do profeta Isaías. Olha, Isaías lá, tá vendo a primeira leitura? Vamos lá naquele período lá, ó. Pega Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 61. Capítulo 61 é depois do exílio da Babilônia, que foi escrito. Isaías escreve uma profecia, e Jesus fala que a profecia completou-se agora com ele. Olha só como Deus é. Falou 5 séculos antes que ia acontecer. Que aconteceu em Jesus. Ele pega o livro de Isaías, lê o livro de Isaías e narra para aquele pessoal que estava acontecendo naquele momento para ele. Porque ele foi batizado, foi para o deserto, passou os 40 dias lá, agora ele chega lá, pega o livro e fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele recebeu o Espírito Santo lá no batismo, lá no Jordão. E ele me enviou para evangelizar os pobres, anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, anunciar a redenção, curar os cegos, pôr em liberdade os cativos, publicar o ano da graça do Senhor, que é a presença dele, nosso meio. As pessoas que estavam na sinagoga depois dessa leitura ficaram esperando o que ele vai falar disso, qual é a mensagem que ele vai trazer para nós. Jesus vai falar que essa profecia está sendo realizada neste momento. É o início da vida pública de Jesus, é o início da sua vida de pregação, segundo o Evangelho de Mateus, é aquilo que ele vai começar a fazer: boa nova aos pobres, curar os cativos, libertar os presos, curar os cegos, trazer o ano da graça do Senhor. Esse ano da graça do Senhor, nós ainda estamos nele. E esse ano da graça começa em Jesus e vai terminar na parousia, na volta de Jesus, quando ele voltar em glória. Nosso tempo é o tempo da igreja, é o tempo do já e ainda não. Já estamos na graça, já estamos no Senhor, mas ainda não estamos na glória da Jerusalém Celeste. Um dia nós vamos chegar lá, tá bom? É isso mesmo. Meu irmão, minha irmã, essa é a palavra de Deus para nós, que possa enriquecer o seu coração, a sua vida, que você possa banhar dessa alegria de ser filho de Deus, de estar no redil de Jesus, como diz a segunda leitura. Nós somos membros desse corpo místico de Cristo, cheios do Espírito Santo, para manifestar o amor de Deus na nossa vida, na vida de cada um de nós. Amém? Pois bem, eu quero também dizer para você a respeito das matrículas dos nossos cursos. Nós fizemos 2 lives essa semana. Uma terça-feira nós falamos do curso de Teologia para Leigos e na quinta-feira nós falamos do curso do Catecismo da Igreja Católica. E tem também o curso de oração pessoal, que vai acontecer. Todos esses cursos vão começar na segunda semana de fevereiro, na terça, na quarta e na quinta. Procure conhecer, procure assistir o vídeo da live para você conhecer sobre o curso. Faça a sua matrícula, tá bom? E vamos juntos nessa caminhada para a honra e glória de Deus. Bem? Você tem os vídeos, você tem como fazer a sua matrícula, faça isso. Que Deus abençoe você. Um excelente fim de semana, muita paz e alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.